Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem em nome do Senhor Jesus. Antes de começar a mensagem que o Senhor ministrou no meu coração no dia de hoje, eu quero pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envie para os seus amigos, para os seus familiares, seja um propagador do Evangelho e que através dessa atitude, Deus venha te recompensar tremendamente em nome de Jesus. E se através dessa mensagem, daquilo que foi ministrado nesse vídeo, você sentir no seu coração e quiser e desejar ajudar o nosso ministério, as nossas contas bancárias estão abaixo na descrição desse vídeo. Semeie nesse ministério, abençoe a obra, para que a palavra do Senhor seja dissipada para mais pessoas e assim mais almas sejam alcançadas para a glória do Senhor. Amém? E o tema da mensagem de hoje é a violência do céu. E antes de começar a mensagem, eu quero deixar uma oração para você. E eu peço que através dessa oração o Senhor venha ministrar algo poderoso no seu coração, que Ele venha te alcançar, te fortalecer, trazer respostas. E que em nome do Senhor Jesus, essa palavra venha aquecer teu coração e trazer impacto para a tua vida, para a glória de Deus. Amém? Feche teus olhos aí, vamos orar, vamos nos conectar com Deus, para que a partir de agora seja o Espírito Santo que venha falar com cada um de nós. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos em Tua presença. Eu te peço perdão pelas minhas falhas, meus erros, minhas transgressões. Peço perdão pelas falhas e erros dessa pessoa que está aqui nos assistindo. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai de encontro a ela agora. Alcança o coração, traga um fortalecimento espiritual, traga renovo, traga cura. Que ela venha ser alcançada pela Tua paz, que a Tua palavra diz que excede todo entendimento. Que o Teu favor seja derramado sobre a vida dela, sobre a casa dela. Pai, em nome do Senhor Jesus, que ela venha entregar completamente a sua vida ao Senhor e experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a vida dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E eu quero aqui, através desse vídeo, trazer para você a clareza sobre como o céu, como o reino espiritual é conquistado, como eu e você podemos alcançar as bênçãos celestiais, podemos alcançar o reino espiritual e assim desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós, para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. O que nós precisamos aqui, antes de tudo, entender e compreender que a nossa igreja atual, que a igreja moderna, uma boa parte dessas igrejas distorceu, inverteu os valores e as necessidades que nós precisamos ter e fazer para que nós possamos alcançar ao reino espiritual e tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Algumas pessoas acham que para você alcançar o reino espiritual é muito fácil. A metodologia é fácil. Para que você possa desfrutar de tudo aquilo que o reino espiritual tem para você, o caminho é muito fácil. Só que não é isso que a palavra nos ensina, não é isso que o próprio Jesus demonstra através da sua palavra, do seu evangelho, sobre as necessidades, sobre os passos para que eu e você possa ter acesso a tudo aquilo que o reino espiritual tem para nós, para que eu e você consiga adentrar o campo espiritual. O caminho não é tão fácil assim como muitas igrejas têm pregado, como muitos líderes da igreja moderna têm ensinado. Porque o próprio Jesus disse e afirma através da sua palavra como o campo espiritual é difícil de ser acessado, nem todos alcançarão aquilo que o reino espiritual tem como disponível. Então, antes de tudo, que fique claro aqui que o céu, ter acesso ao céu, acesso ao campo espiritual, acesso ao reino espiritual não é fácil. O acesso ao céu não é para todos, mas que é possível que todos alcancem. Existem passos que eu e você podemos fazer para que nós possamos alcançar. Existe uma metodologia que eu e você pode exercer para que o campo espiritual, o reino espiritual, possa ser aberto ao nosso favor. E esses passos, essa metodologia, o próprio Deus ensina através da sua palavra. Porque para que eu e você possa alcançar o reino espiritual e alcançar todas as dádivas que são reservadas para todos nós, para alcançar tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas, isso exige de nós esforço. Não é tão fácil como muitos pensam e imaginam por aí, mas também não é impossível. Mas essa dificuldade, o próprio Jesus mesmo deixa claro em sua palavra. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 22 e versículo 14, ele nos demonstra isso. Olha só o que ele diz: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui no Evangelho de Mateus, o Senhor já deixa claro que o céu está aberto para todos. Todos nós temos a oportunidade
de alcançar o campo espiritual, o reino espiritual, tudo aquilo que Deus tem preparado e reservado para todos nós. Só que na sequência ele mesmo diz: poucos são os escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque são poucos que estão disponíveis a pagar o preço para acessar o reino espiritual. Nossa, Jackson, pagar preço? Que heresia! Algumas pessoas podem falar que eu estou falando algo aqui fora da palavra, mas não, gente. Para que eu e você alcance o reino espiritual, há um preço a se pagar. Preço de sangue? Não. Preço monetário? Não. Eu estou aqui me referindo do preço da renúncia, do preço do esforço que eu e você precisamos fazer. A renúncia, o esforço, isso tudo são passos que nós podemos fazer para alcançar. E esses passos é o que eu digo como preço. Existem ações que nós precisamos fazer que vai custar tempo, dedicação, esforço, força, energia de nós. E esse é o preço que eu estou me referindo. E como Mateus mesmo disse, poucos são os escolhidos, porque são poucos que estão dispostos a pagar esse preço, a renunciar. E conforme vamos estudando a palavra de Deus, nós vamos conhecendo os passos que o Senhor nos direciona, nos pede, para que nós consigamos alcançar um reino espiritual e desfrutar do que Ele tem para cada um de nós. E eu quero aqui detalhar cada um com você, para que a partir de agora, tudo aquilo que eu estou dizendo aqui, você coloque em prática, para que você alcance o campo espiritual, o reino espiritual, de uma maneira mais completa, de uma forma mais correta, para que o Senhor venha liberar tudo aquilo que Ele já determinou sobre a tua vida, porque há promessas, há presentes que o Senhor preparou e reservou para cada um de nós, que nós só vamos alcançar mediante o nosso esforço de seguir cada um desses passos que Ele pede em sua palavra. A primeira coisa que o Senhor ensina através da sua palavra, como um passo aqui, é a obediência. A obediência à palavra de Deus, a obediência ao Senhor, é o primeiro passo que eu e você precisamos fazer para que o reino espiritual comece a se manifestar, a se mover ao nosso favor. Quando lemos Deuteronômio no capítulo 5, versículo 29, nós entendemos claramente sobre isso, sobre a necessidade da obediência ao Senhor, porque isso é o Senhor que está dizendo para o seu povo. E veja como esse texto retrata claramente sobre a necessidade que nós precisamos ter de obedecer ao Senhor, obedecer os seus mandamentos, e qual é a consequência que iremos experimentar através disso. Olha só. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Olha que tremendo. O Senhor está dizendo que o quão bom, agradável é que aquele povo, e para nós hoje, obedecemos a sua palavra e os seus mandamentos, para que todas as suas gerações fosse próspera, para que tudo cooperasse e estivesse bem para cada um deles. Então, a obediência ao Senhor é um dos primeiros passos que precisamos fazer para que as coisas cooperem para o nosso bem. Porque se o Senhor está dizendo que tudo iria cooperar bem para as suas gerações, isso só é liberado mediante a obediência de cada um de nós. Conforme você obedece, o reino espiritual trabalha ao teu favor. Outro passo que a palavra do Senhor vai nos ensinando conforme lemos, conforme estudamos, é a santidade. Para mim, a santidade é um dos principais passos que precisamos fazer para que nós possamos entrar no reino espiritual, para que o campo espiritual seja aberto sobre as nossas vidas. E eu acho tremendo que na palavra do Senhor, Ele nos mostra como a santidade é importante para que as coisas estejam bem, para que a nossa vida esteja saudável, para que o reino espiritual esteja sempre trabalhando ao nosso favor. O apóstolo Paulo, ele escreve algumas cartas falando exatamente sobre isso. Uma delas você encontra lá no livro de Efésios, no capítulo 1 e versículo 4. E olha só o que ele diz. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha só que tremendo. O Senhor nos criou, nos projetou para sermos santos e irrepreensíveis, exatamente como Ele. Todos nós fomos chamados para vivermos uma vida de santidade no Senhor. Porque sem santidade é impossível que eu e você adentre o reino espiritual. Sem santidade é impossível que eu e você alcance o reino espiritual. É impossível que, sem santidade, você alcance tudo aquilo que o reino tem disponível para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Você não vai alcançar. Não tem como o Senhor trabalhar, lutar por você, se você não tiver uma vida de santidade.
E Paulo continua, ele escreve aos Hebreus, no capítulo 12 e versículo 14, novamente falando sobre a importância da santidade, termos uma vida de santidade no Senhor, e de como é necessário que isso seja uma ação diária sobre as nossas vidas. Porque ele diz, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Olha que tremendo. Como que eu quero alcançar o reino espiritual? Como eu quero alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para mim? Como eu quero entrar na presença do Senhor se eu não tenho santidade? Paulo está garantindo. Se você não tiver um coração santo, uma vida santa, irrepreensível, você sequer verá Deus. Você não vai ver o Senhor. Você não vai conseguir alcançar o reino espiritual. Porque sem santidade não conseguiremos ver ao Senhor. Porque sem a santidade não será a nós revelado aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Terceiro passo que eu acho importantíssimo para que o reino espiritual seja aberto ao nosso favor, para que eu e você alcance o reino espiritual, é o relacionamento com Deus e, consequentemente, intimidade com Ele. O salmista, quando escreve, lá no capítulo 25, no versículo 14, ele deixa bem claro que os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam. Olha aí a necessidade de relacionamento. Eu não posso conhecer os segredos do meu Senhor. Eu não posso conhecer os segredos que Ele tem para revelar sobre a minha vida, sobre as coisas que Ele tem guardado sobre mim e para mim, se eu não tiver relacionamento, se eu não buscar por relacionamento com Ele. Deus, Ele vai se relacionar com aqueles que buscam ter relacionamento com Ele. Deus vai se abrir com aqueles que estão dispostos a sacrificar, a pagar o preço para acessar esse relacionamento que Ele deseja para todos nós. Não pense você que eu estou falando isso para te desencorajar, não. Eu estou aqui para dizer, o reino espiritual, o campo espiritual está disponível para que você o acesse, mas precisa que você pague o preço para isso. Precisa que você trabalhe a favor do reino. Aí eu já entro no quarto passo, o serviço ao reino, a favor do reino, o trabalho a favor do reino. Você precisa trabalhar a favor do reino, para que o reino trabalhe a teu favor. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 11, aponta exatamente sobre como é importante que nós, como igreja, exerçamos um trabalho a serviço do reino, para que a gente possa, através disso, destravar portas e chaves no reino espiritual. E ele diz exatamente assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Trabalhem a favor do reino, para o reino, com zelo, com dedicação, tendo o coração alinhado ao Senhor. Então, todos esses passos que eu apontei aqui, além de muitos outros, mas esses como principais, a obediência, a santidade, o relacionamento, a intimidade com Deus, o serviço ao reino, tudo isso, se você exercer, se você trabalhar nisso, é impossível que você não alcance o reino espiritual. É impossível que através desse esforço o reino espiritual não seja aberto sobre a tua vida. Não tem como, porque todos os heróis da fé seguiram exatamente esses passos, obedecendo ao Senhor, se relacionando, tendo intimidade, santidade, servindo com zelo ao Senhor. E você observa que nas suas vidas o Senhor abriu o céu. O reino espiritual era alcançado pelas suas orações, pelas suas petições, pelos seus pedidos. Todos aqueles que seguiam esses passos, que obedeciam ao Senhor, se relacionavam, viviam uma vida de intimidade, serviço ao Senhor, quando oravam ao Senhor, tinham as suas orações aceitas, ouvidas pelo Senhor. Quando declaravam, aquilo acontecia. Olha a vida de Elias, que obedecia, servia ao Senhor, se relacionava com Deus, tinha intimidade. Elias era tão ousado que havia momentos da sua caminhada com Deus que ele falava, segundo a minha palavra. Olha o relacionamento que ele tinha com Deus, olha a intimidade que ele tinha a ponto dele dizer que segundo a palavra dele. E o mais extraordinário de tudo é que acontecia, porque ele estava ligado no céu. A sua vida estava alinhada com o céu. Então, conforme você se dedica ao reino, como esses heróis e homens da fé se dedicaram, o reino começa a se mover ao teu favor. Esse é o segredo. Esses são os passos que você precisa seguir para que o reino espiritual atue e trabalhe a favor dos teus sonhos, da tua vida, da tua casa, do teu trabalho, dos teus negócios. Porque quanto mais você se abre para Deus, quanto mais você busca de Deus, mais você conhece dele, mais dele é revelado para você. Então é fácil? Não é fácil. Porque o próprio Jesus nos ensina isso. Jesus sempre colocou
a clareza no seu evangelho de mostrar que o reino espiritual é tomado à força, através do esforço, do sacrifício, das renúncias que precisamos fazer. Se a gente lê lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 12, olha só o que o Senhor nos ensina na sua palavra. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Presta atenção. Uma coisa que precisa ser claro aqui: essa força, essa violência não está nada relacionado à agressão, à pancadaria, a você pegar a espada e sair por aí matando, querendo cortar a orelha dos soldados, não. O que está sendo dito aqui é que para você alcançar, há um sacrifício, há esforço a se fazer, há renúncias que precisamos tomar para que alcancemos o reino espiritual. E aqueles que usam dessa força, desse sacrifício, desse esforço, alcançam, se apoderam dele, adentram no reino espiritual. Têm as suas orações e petições ouvidas. Deus move o reino espiritual a favor deles. E nós temos grandes exemplos na palavra de homens que lutaram, que batalharam para alcançar aquilo que o reino espiritual tinha para cada um deles. Não ficaram sentados esperando que Deus fizesse a favor deles. Não, eles primeiro se sacrificaram, batalharam, lutaram, se esforçaram para alcançar aquilo que eles tinham como objetivo e sonho. Olha Daniel, a palavra diz que Daniel, ele jejuou, orou por 21 dias seguidos, para que a resposta que ele precisasse viesse do céu. Olha o esforço que ele teve que fazer para ter uma resposta de Deus. Outro exemplo é Jacó. A palavra diz que ele chegou a batalhar, a lutar com o anjo do Senhor, para que ele alcançasse a bênção dele. E a palavra diz que ele lutou durante toda a noite. Ele não desistiu até que ele alcançasse a sua bênção. Não foi fácil para ele, mas ele não desistiu. Ele pagou o preço, ele se esforçou. E a palavra nos mostra que o reino espiritual agiu a seu favor. E para mim o maior exemplo de esforço, sacrifício, dedicação em prol do reino e para que o reino trabalhasse a seu favor é de Jesus Cristo. Quantas vezes Jesus se sacrificou, esforçou para alcançar o que o reino tinha para ser liberado sobre a vida dele. Quantas vezes Jesus se retirou, ia para os montes orar, jejuava. Olha só, a palavra diz que quando Jesus foi batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto, e ele ficou 40 dias. Esses 40 dias que ele foi levado no deserto não foi à toa. Ele foi conduzido ao deserto para entender qual era a vontade de Deus para a sua vida, para o seu ministério e, consequentemente, para receber poder de Deus. Quando Jesus estava perto de ser entregue para ser sacrificado, para ser morto, ele se retirou, foi para o monte orar, buscar mais de Deus, se encher mais de Deus, se preparar para aquele momento. Olha quantas vezes Jesus pagou preço para alcançar o reino. Mesmo sendo Deus, ele não se usurpou por ser igual a Deus, é o que a palavra diz. Ele pagou preço, se esforçou. E tem gente querendo que o reino trabalhe a seu favor sem fazer nada. Você não vai alcançar, porque o reino é tomado à força. Aquilo que o reino tem para cada um de nós, para ser destravado, aberto, tem que ter sacrifício, renúncia e esforço. Essa é a violência que o reino precisa que eu e você faça para que ele trabalhe ao nosso favor. Então hoje, tome a atitude de pagar o preço, de renunciar, de sacrificar, para você alcançar aquilo que até aqui você tem pedido a Deus, mas não tem feito nada a favor disso. E se você continuar assim nesse caminho, você não vai alcançar. Quem sabe você vai ser como o povo que saiu do Egito, que não entrou na promessa, que não desfrutou da Canaã, porque não pagaram preço, não obedeceram, não sacrificaram, não se relacionaram com Deus, não queriam nada com Deus, só queriam receber aquilo que Deus tinha para cada uma delas, mas não sacrificaram, não se renderam completamente ao Senhor, não se relacionaram com Deus e, infelizmente, não desfrutaram de tudo aquilo que o reino, que o céu tinha para elas. Então, este ano, 2024, pague o preço, renuncie, se esforce, se sacrifique, para que você venha desfrutar de tudo aquilo que até aqui você não desfrutou ainda, mas que o Senhor já preparou para você. 2024 é o ano de você alcançar o céu, de você destravar o céu a teu favor, de você atuar com a força, como o Senhor diz na sua palavra, para que tudo aquilo que o reino espiritual tem para você seja liberado sobre a tua vida, para que você apodere dele definitivamente. Você tem duas escolhas a partir de agora: ou continuar no mesmo caminho de derrota, um caminho de fracassos, um caminho de um relacionamento raso com Deus, ou a segunda opção, de pagar o preço, renunciar, de buscar mais o Senhor, ter intimidade, santidade e ver o céu agindo ao teu favor,
ver o reino espiritual sendo aberto sobre a tua vida. Amém? Tome a decisão correta. Pague o preço. Renuncie. Sacrifique. E certamente Deus agirá ao teu favor. O reino espiritual será aberto sobre a tua vida. Amém? E é isso, que esse vídeo edifica a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.